Deu certo colocar? Eu te mandei pelo WhatsApp e tô confiando que tá aí. Ah, beleza. Pode começar? Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, essa é uma aula que acho que é a última vez que eu dei, tem uns dois anos e pouco aqui, né? Mas a ideia é pegar um exame que está ficando cada vez mais disponível e cada vez mais frequente no dia a dia, mostrar como que esse exame pode ajudar a gente, desmistificar um pouco o tromboelastograma, que às vezes na nossa cabeça parece algo complexo, mas assim, olhando com alguma frequência, fica um dos exames mais simples e que mais te ajudam a tomar uma decisão na beira do leito, tá? Então não vou ficar falando de nada muito complexo aqui, a gente vai focar basicamente em fazer o diagnóstico, tá? Nessa parte de introdução, eu até coloquei aqui uma foto da cascata de coagulação, mas fiquem tranquilos, né? Acabei de falar, não vou falar nada complexo, primeiro slide, cascata de coagulação. Não, mas eu quero lembrar vocês que, assim, a gente tinha um conceito de coagulação antigo, que ficava naquela questão da cascata intrínseca versus extrínseca, isso acabou migrando para um modelo mais atual de cascata de coagulação, modelo celular e tudo mais. Só para lembrar que, laboratorialmente, a gente tem bem definido uma cascata de via intrínseca e via extrínseca, certo? Então, laboratorialmente, você consegue avaliar via extrínseca e intrínseca de forma separadas. Nem sempre na vida real isso é real, tá? Isso acontece. Mas laboratorialmente, sim. Lá na frente, vocês vão entender que isso pode te ajudar de alguma forma, tá? Como eu falei, isso migrou para um modelo mais complexo, mais robusto, que é o da cascata do modelo mais celular de coagulação, tá? Esse modelo, ele é muito baseado na exposição de fator tecidual, porque imagina, sei lá, você tem um trauma, o cara foi lá, foi cortado, etc., exposição de fator tecidual. Na maior parte das vezes, a gente acredita que é isso que vai dar início ao movimento da coagulação, tá? E se você for olhar aqui no primeiro slide, esse fator tecidual, ele vai ativar o fator 7, que basicamente é a via extrínseca, tá? Primeiro ponto, né? Por isso que quase sempre que a gente vai olhar trombo, a gente olha para a via extrínseca, porque quase sempre a gente está tentando fazer meio que uma emulação, né, uma simulação disso daqui, exposição de fator tecidual, ativação de fator 7, tá? Que é o que acontece muitas vezes na prática. Vamos sair um pouco dessa parte da introdução mais chata, esse é o último slide, tá? Só para dizer que, assim, na vida real, a coagulação ela não acontece em 1 segundo todas as fases, tá? Ela começa com essa exposição de fator tecidual que a gente falou, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é como se fosse uma veia, né? Uma parede de um vaso. Então, quando você tem essa lesão, você vai expor o fator tecidual, e aí você vai ter alguns processos da coagulação, tá? Então, primeiro vai iniciação, amplificação, propagação e estabilização. Nós não vamos falar disso, não precisa saber disso, o que eu quero dizer é o seguinte, no começo, quem vai chegar primeiro são os fatores de coagulação, com algum auxílio da plaqueta, tá? Depois, todo o processo que vai acontecer, ele vai depender basicamente de plaqueta e fibrinogênio, tá bom? Aqui, ó, plaqueta e fibrinogênio, para propagar o trombo, tá bom? E lá no final vai ter um controle disso com o sistema de fibrinólise. Os nossos exames clássicos, né, quando eu falo clássico, assim, é TP e TTPA, basicamente, que é o que a gente usa muito para falar, será que esse paciente tem coagulopatia? TP e TTPA. Cara, esses exames, eles basicamente só avaliam o começo aqui, né? Tem um estudo que fala que eles avaliam 5% da formação da trombina, da trombogênese, né? Então, esses exames são extremamente limitados para nos ajudar a entender o que está acontecendo com a coagulação desse cara. Porque, às vezes, o problema dele vai estar aqui no fibrinogênio, o problema dele pode estar aqui na plaqueta, o problema dele pode estar na hiperfibrinólise. Nada disso a gente vai ver com TP e TTPA. E aqui está a tromboelastografia, mas na verdade são testes viscoelásticos, porque tem tromboelastometria, tromboelastografia, a gente já vai explicar a diferença deles. Mas eles conseguem avaliar essa coagulação como um todo, tá? Então vamos lá. Se eu tivesse que pegar esse slide aqui e falar quem é o responsável pelo começo, meio e fim da coagulação, opa, fiz besteira. Eu colocaria assim, no começo, os responsáveis são os fatores de coagulação, que é aquilo que a gente acabou de falar, expõe um fator tecidual, porque lesou, vão chegar ali, o fator tecidual vai ativar o fator 7, via extrínseca, aquilo que a gente falou no começo, tá? Então, aqui já é o começo, né? O tromboelastograma, ele tá ruim no começo, provavelmente você tem um diagnóstico de deficiência de fator de coagulação, tá? Provavelmente. Se o problema tá no meio, você tem que dar ou plaqueta ou fibrinogênio. A gente vai explicar isso melhor, tá? E se o problema tá no final, provavelmente tá acontecendo uma fibrinólise exacerbada. Esses são basicamente os 4 diagnósticos que você tem para dar com trombo.
problema no começo da plasma, problema no meio, ou é plaqueta fibrinogênio, problema no final é hiperfibrinose. É isso, Tron, tá? A gente vai ver como que como que a gente avalia isso graficamente, tá bom? Não sei se vocês já viram uma máquina de Rotem, assim, a gente estava até conversando esses dias. Os dois principais testes viscoelásticos que a gente tem disponível é o Rotem e o TEG, tá? Eles são muito parecidos, um é alemão, outro é americano. A diferença é que porque assim, como que funciona? Imagina que você tem um copo ali com sangue e um reagente. Uma hora esse sangue vai começar a coagular, certo? Então o que ele faz? Ele tem esse copinho aqui, ele tem esse copinho, e aí ele tem esse pino que vai ficar girando, 4,75 graus aqui, ó. Vai ficar girando, tá? Para lá, para cá, para lá, para cá. No começo, é um pino girando contra a água. Então, ele marca uma resistência meio que zero, assim. E aí, à medida que esse sangue for coagulando, já não é mais um pino contra a água. É um pino contra a água e um sólido. Essa resistência vai começar a aumentar. E ele vai medir, basicamente, o quanto que essa resistência aumenta num gráfico. É um gráfico de resistência do coágulo versus o pino, tá? A gente estava falando que tem dois tipos de máquina, basicamente, tá? Uma, o copo fica parado e o pino gira. E a outra, o pino fica parado e o copo gira. Parece um negócio meio patente, né? Assim, alguém que sai pela culatra aí. E aí, ele vai te dar exatamente esse gráfico. Ó, no começo, eu só tenho um pino girando contra um líquido. Então, a resistência é basicamente zero. Ele chama de zero, né? Tem alguma resistência ali. Mas, ok, zero. Aí começa a coagular. À medida que vai coagulando, ele vai tendo mais e mais resistência. E se começar a acontecer uma fibrinólise, ele vai tendo menos e menos resistência. Tá bom? Isso é o tromboelastograma. É uma medida de o quão firme é o coágulo que está dentro desse copinho. Tá? Como eu falei, o começo, ele vai avaliar os fatores de coagulação. Então, se o começo está demorando muito, provavelmente esse cara tem deficiência de fator de coagulação, eu vou dar fator de coagulação. Tá? Se o problema é no meio, ou seja, ele até começa a coagulação, mas ele tem dificuldade em propagar. Isso aqui não abre, esse trombo fica fino, então a resistência não é tão forte quanto eu esperava que fosse, tá? Se isso está acontecendo, ou a culpa é da plaqueta ou é do fibrinogênio, uma parada meio tijolo e cimento. A plaqueta vai juntando com o fibrinogênio e vai propagando esse trombo. Se isso não acontece, o problema é ou plaqueta ou fibrinogênio. Agora, digamos que ele forma um trombo normal. O trombo começou rápido, abriu, chegou onde eu queria, firme, só que aí ele começa a alisar. Aí eu tenho uma hiperfibrinose. Novamente, os 4 diagnósticos básicos da tromboelastografia. Tem inúmeros outros, mas o que a gente usa na vida real é esse aqui, tá? Poderia até acabar a aula por aqui, mas vamos lá. Ou seja, se eu tenho... Ah, tá. Uma coisa só para vocês saberem, né? Só para dizer que eu não falei. Tá vendo esses nomes? CT, CFT, MCF, ângulo alfa, A10, LI30. Então, as pessoas começaram a estudar isso, tipo eletro. Fala assim, ó, tem que ter um QRS maior do que 120. Aí, entendeu essas palavras? Então, assim, eles começaram a dar nome para isso. Então, é o seguinte. Esse tempo em que a resistência é, entre aspas, zero, que é basicamente o pino girando sobre o líquido, sobre a água, que ele chama de zero de resistência, ele chama de CT, ou clotting time, tá? Vai ter uma hora que ele vai começar a medir alguma resistência, que aí eles falaram, vamos botar 2 milímetros, beleza? Quando tiver um trombo de 2 milímetros lá, essa resistência que 2 milímetros gera, o aparelho vai começar a sentir como um trombo formado. Começou um trombo aqui, tá? Entre 2 e 20 milímetros, ele chamou de CFT, que é a hora que esse trombo está sendo formado, é o Clot Formation Time. Não precisa saber de nada disso, tá? O ângulo alfa é o quanto que qual é a velocidade que esse trombo vai abrir, certo? Aí eu vou atingir uma amplitude em 10 minutos, que eu posso chamar aqui de A12, se eu quiser. Amplitude em 12 minutos. A15, amplitude em 15 minutos, tanto faz. Até que vai chegar a hora que eu vou atingir a amplitude máxima, tá? Como eu estou medindo isso aqui, a resistência, isso aqui é a firmeza máxima do coágulo, tá? E depois, quando começar a alisar, eu posso ver a lise em 30 ou a lise máxima. Do ponto mais alto ao ponto mais baixo, o quanto que isso lisou, tá? São os nomes que eles dão, tá bom? Não precisa saber disso, vocês vão entender. Transpondo isso porque a gente acabou de aprender é o seguinte. O começo que eu falo que é culpa dos fatores de coagulação é o CT, que está em verde. Tá? Se o CT está ruim, ou seja, está demorando muito para chegar em 2 milímetros, dá fator de coagulação, provavelmente você vai acertar. Tá? Agora não, o problema não está no começo. Se o problema tiver entre
o rosa até o MCF, qualquer um desses aqui, ângulo alfa, A10, MCF, CFT, todos dizem a mesma coisa. Eu estou com dificuldade em propagar esse trombo. O trombo já começou, só que eu não estou conseguindo propagar. Quem propaga? Tijolo e cimento, plaqueta fibrinogênio, certo? Então, estou com dificuldade em propagar. Ou é falta de plaqueta, ou é falta de fibrinogênio. Agora, se eu abrir tudo, foi tudo, cheguei aqui, tá tudo beleza, mas o problema é que esse coágulo se dissolve, aí o problema é a hiperfibrinose. É os 4 grandes diagnósticos de trombocitose, tá? Problema no começo, fator de coagulação. O problema está no meio, plaqueta fibrinogênio, o problema está no final, hiperfibrinose. Acabamos de falar, né? Fator de coagulação é o CT que eu vou olhar, tá? No meio, tudo aquele monte de coisa que a gente acabou de ver, mas basicamente a gente olha muito MCF, tá? O ângulo alfa, por que o ângulo alfa é interessante talvez usar? Porque ele já te dá com 5, 10 minutos, você já tem um ângulo alfa. Então você não precisa ficar esperando o MCF, tá? E no final é uma idiolise, tá? Se lisou mais que 15%, hiperfibrinose. Pulei um. Tá? E aí ele vai te dar, sei lá, às vezes o cara tem problema para iniciar e para propagar, às vezes o cara não tem problema, só tem problema de lisar demais. Ele vai te dar vários gráficos. Cada gráfico vai ter um nome que não precisa saber também. O que você precisa saber é entender o conceito de que o começo é fator de coagulação, o meio é plaqueta fibrinogênio e o final é hiperfibrinose. Tá? Na UTI, a gente está acostumado não, mas a gente enfrenta alguns problemas maiores. Então, a gente tem o paciente que está diluído, a gente tem o paciente que está hipotérmico, né? Depois, eu tenho referência, eu não botei aqui, né? Mas a queda de 1 grau de temperatura, em teoria, você perde 10% da função plaquetária. Você vai ter o paciente que está sangrando, que tem um hematoma, alguma coisa que está consumindo fator de coagulação. O paciente que tem acidose, se reduz as proteínas da cascata de coagulação. Então, você tem vários desafios dentro da UTI, tá? A hipocalcemia, porque lá naquela primeira foto, vocês vão ver que o cálcio, ele está em várias etapas da cascata de coagulação, ele é até chamado de fator 4 da coagulação, tá? Então, o cálcio ele é muito importante fazer essa cascata funcionar, por isso que a gente sempre fala, o paciente está sangrando, já repôs o cálcio. É uma das coisas que você tem que ficar atento, tá? E o outro problema é a anemia, tá? Não só anemia, mas também hemodiluição com soro. Por quê? Já ouviram falar de propriedades reológicas do sangue? É como o sangue ele se distribui dentro do vaso, etc. Então, o que acontece? A massa eritrocitária, ela caminha pelo meio. E ela joga para a periferia plaquetas e fatores de coagulação. Se você não um soro, se esse paciente está muito anêmico, você vai perdendo essas propriedades reológicas do sangue. E aí vira uma bagunça, tá? Então, o que acontece? Se você aumenta o hematócrito, por exemplo, de 10 para 40, você aumenta a adesão plaquetária em 5 vezes. Por quê? Você está jogando a massa eritrocitária para o meio e jogando a plaqueta para a periferia. Tá? Então, tudo isso pode influenciar na tua decisão de bonito. Corrigir a acidose, evitar hemodiluir o paciente demais, corrigir a temperatura, aquele de sempre, tá? Beleza. Rodolfo, beleza, você me falou tudo isso, você me mostrou que o tomografograma ele vê a coagulação por completo, e que o começo vai ver isso, o meio vai ver aquilo e tal, beleza. Mas como que eu uso isso na prática clínica? A gente tem alguns grupos de pacientes em que a gente usa o trombo com muito mais frequência. Cirrótico, trauma, cirurgias cardíacas. Tá? Posso usar para qualquer outro? Posso, a gente usa para pós-operatório. Às vezes, sangramento pós-operatório. Será que isso daqui é culpa do cirurgião, ele tem que levar, abrir e resolver, ou será que isso aqui é uma coagulopatia? Às vezes eu uso trombolastograma, tá? Só para lembrar aqui, na cirrose, a gente tem um pouco esse conceito de que o cirrótico ele é um coagulopata, mas que isso é tão que na verdade ele tem o que a gente chama de hemostasia rebalanceada. Ele perde fatores antitrombóticos e fatores protrombóticos, tá? Então é muito difícil pegar um cirrótico com NR de 3 e saber se ele é coagulopata ou se ele é protrombótico, tá? Não acredito, a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. E aí, qual que é a grande questão? Eu não posso simplesmente transfundir tudo, já que eu não sei, ao invés de fazer o trombo. Essa é a grande discussão. Será que o trombo realmente é melhor do que olhar ATP, TTPA e fazer uma louca? Bom, as discussões é se é melhor ou não, se é custo-benéfico. A hemodiluição, quando muito importante, às vezes ela pode alterar um pouco essa questão dos valores de referência, tá? Mas isso a gente quase nunca analisa. E a disponibilidade, que é o grande problema, né? A gente não tem disponibilidade para trabalhar essa grupo, né? Algumas situações, então, por exemplo, transplante hepático. A gente tem bem comprovado que a gente consegue reduzir transfusão desnecessária, que para a gente é ótimo, tá? O paciente chega mais seco. Estudos retrospectivos falam que isso talvez tenha uma ligação com trombose de artéria, isso não é uma relação tão clara, tá? Mas em relação à sobrevida, é duvidoso, tá? Tem até uma meta-análise que mostra uma melhora da sobrevida, mas aí quando você muda de efeito fixo para randômico já não tem mais, né? Não vale a pena pensar em sobrevida ainda em transplante hepático. Acho que isso não está bem comprovado. Transfunde menos do que é desnecessário, isso é bom.
tá? O que também a gente fala de cirurgia cardíaca? Transfunde menos. Então, assim, ele te ajuda a transfundir menos. Em alguns cenários isso é bastante importante, especialmente quando o seu custo para o exame é baixo, tá bom? Cara, esse daqui para mim talvez seja o trabalho mais importante e a população que mais se beneficia de trombo. O que é? O cirrótico. Que é aquilo que a gente fala. O cirrótico chega na UTI, tá tendo hemorragia digestiva, tem o NR de 3. Aí dependendo, não, então vamos transfundir plasma para poder fazer endoscopia, para poder... Então, assim, primeiro, sangramento digestivo, raramente ele vai ser por conta de uma coagulopatia, certo? Porque assim, vamos lá, para os casos de sangramento digestivo. Hemorragia digestiva varicosa. Está sangrando porque a pressão está muito alta, estourou o vaso. Úlcera, ulcerou o vaso. Né? Angioplasia que rompeu. Assim, até agora eu não falei nenhuma causa das principais, não tomou, mas não é uma causa das principais que a culpa é de uma coagulopatia. É tudo mecânico. Mas a gente, não, tá sangrando, não dá plaqueta, plasma, porque o cara tá sangrando. Cara, às vezes o sangramento é mecânico. No caso cirrótico, você vai piorar o sangramento. Você vai aumentar a pressão portal, e isso já tem até alguns dados mostrando período de sobrevida, né? Ficou péssimo, né? Ficou muito pequeno, né? Assim, esse daqui é um estudo genial, que é o seguinte, o cara pegou cirróticos que sangraram não varicoso, tá? Ele não quis fazer com varicoso, não sei porquê, mas ok, ele fez só com não varicoso, e randomizou para 2 grupos. Em um grupo eu vou transfundir guiado por trombo, e no outro eu vou transfundir conforme a cabeça das pessoas aí. Bom, ajuda dos universitários. Beleza. Ficou um monte de... O seguinte, olha só. Quando eu transfundo por tag, tá aqui o tag golpe, né? Eu dou metade do que eu ia dar de plasma. Eu transfundo, cara, um terço é um quarto do que eu ia dar de plaqueta. Em termos de crio preceptado, pensando no fibrinogênio, um quarto do fibrinogênio que eu ia dar. Entendeu? Outra coisa muito importante, não mudou tanto transfusão de concentrado de massa, vocês vão ver uma transfusão que tem um link com outro trabalho interessante sobre isso. Mas ele é muito adverso. Aqui o que contou é tralha. Redução significativa de tralha. Teco. Tem uma redução que talvez clinicamente seja significativa, mas que não chegou a ter significância estatística, tá? Reduz sério estatisticamente. Reduz outras reações transfusões estatisticamente. Então, assim, o cirrótico, não tem como saber o que aquele NR de 2,5 representa. Tá? Então, se você não tem, você vai transfundir, porque às vezes, se você a sua suspeita que ele está precisando de receber algo, você vai dar. Na maioria das vezes, ele não precisa. Tá? Então, assim, o cirrótico para uma população que mais se beneficia de fazer o exame antes de transfundir, mas porque é a população que mais vai sofrer efeito colateral. Ou ele vai estourar varizes porque você tem muito soro desnecessário, ou muito plasma desnecessário, ou ele vai encharcar o pulmão. Né? Esse é um trabalho recente, 2021, que é porque assim, o trombo é o seguinte, a gente começou com um trombo teórico, ele já é relativamente antigo o exame, era pouco utilizado. Aí começou a aparecer mais pra gente. Aí começou a sair aquelas, tipo, análise de corte, pra ver quem transfunde mais, quem transfunde menos. Não tinha muito... não tinha muito estudo randomizado controlado com o trombo, entendeu? Aí eu acabei de mostrar pra vocês aqui o do cirrótico, que tá randomizado controlado. E agora estou mostrando outro para vocês que é com trombo. Então, as populações mais fodidas do trombo também. Com a homeopatia do trauma, que o trombo ajuda. A gente tem algumas meta-análises mostrando que ele reduz transfusão desnecessária, mas não outras coisas. E ano passado saiu o RCT. Os caras pegaram pacientes com trauma que tinham indicação de protocolo de transfusão maciça, tá? E nesses pacientes que tinham indicação de PTM, eles randomizaram, fazer por trombo ou fazer normal. E aqui, curiosamente, não teve nenhuma diferença relevante. Em termos de desfecho. Qual que era o desfecho? Transfundir hemácias e ou morte. Tá? Só que a gente acabou de ver no cirrótico, que lá no cirrótico a gente reduziu muito a transfusão de hemoderivados, tipo plasma, plaqueta, fibrinogênio, a gente não reduziu tanto o concentrado de hemácia. O concentrado de hemácia tem um trigger numérico muito claro para as pessoas, né? Então, assim, talvez, eu não sei se o desfecho era mais correto, mas até na subanálise tem alguma coisa sobre os produtos relacionados que não tem tanta diferença. Ele só comenta duas coisas. Primeiro, o TCE grave, ele sugere que talvez exista um benefício de guiar por trombo, tá? E ele fala depois também que, assim, embora eles tenham selecionado pacientes que foram receber PTM, a maioria desses pacientes tinham realmente coagulopatia laboratorial. Então, eu acho que talvez é uma população que não apresentou, assim, talvez exista um papel no trauma, mas não assim para todo mundo, igual a gente acha que talvez a trauma seja bom, tá?
Claro que assim, falando sincero, o exame é superior ao outro. Se isso oferece algum benefício clínico, é que não está certo, tá? Beleza. Aqui, falando também de trauma, tá? Esse aqui é o anterior, se não me engano, mas ele consegue predizer tanto quem vai precisar transfundir mais, como quem vai morrer mais. Algo mais prognóstico que a gente tem outras coisas talvez até melhores, tá? Beleza, Rodolfo, falando muita coisa, muita teoria e tal, mas eu ainda não aprendi a ler o trombo. Então vamos para a parte mais prática. Então, só lembrar para vocês, CT é a parte do começo. Se eu tenho um problema no começo, provavelmente é fatores de coagulação, tá? Daqui para frente, é tudo plaqueta ou fibrinogênio, que é a dificuldade de propagar o trombo, né? Ou plaqueta ou fibrinogênio. E aqui é a lise. Beleza, bacana. Rodolfo, eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte. Eu já ouvi falar de XT, TAP, TEM, FibTEM, etc. Né? Então, assim, só para que vocês saibam, lembra que eu falei que o exame é um copinho que tem o sangue e tem o reagente. Tem vários tipos de reagente. Como na vida real, a gente acredita que o que mais se aproxima da vida real é a via extrínseca, expansão do fator tecidual, fator 7, etc. A gente quase sempre vai fazer um X-tem para a minha realidade. Mas se eu tiver uma dúvida, eu quero ver um paciente hemofílico, que é geralmente fator alto, fator alto, que já é via intrínseca. Aí também você tentar simular via intrínseca. Aí tem um reagente para isso, e eu tenho. Né? Rodolfo, você falou que aqui no começo é fator de coagulação, mas digamos que está normal. Digamos que eu não tenho essa lise, o trombo abre e ele permanece. Mas o meu está bem baixinho. Ou a plaqueta fibrinosa. Como é que eu diferencio os dois? Eu posso dar um reagente que ele tira a plaqueta da jogada. Né? E aí eu vou ver mais só fibrinogênio. O fibra tem. Né? Rodolfo, o paciente recebeu heparina. Eu queria saber se esse alargamento do CT, geralmente no então, tá? Se esse alargamento é culpa da heparina ou não. Eu tenho um reagente que tira a heparina, que tem uma heparinase. Tá? Aí ele tira a heparina da jogada. Corrigiu, a culpa era da heparina. Então eu tenho alguns reagentes para brincar um pouco com isso, tá? Mas na prática, se quiser saber o básico do básico, é que você tem. Você vai olhar o que você tem, problema no começo, fator de coagulação, uma plaqueta fibrinogênio, no final, hiperfibrinose, tá? Não sei se vocês prestaram atenção, mas toda vez que eu falo problema no começo, fator de coagulação, pode ser plaqueta também. Vocês viram lá no primeiro ou segundo slide, que naquele slide preto, que tinha uma lesão do vaso e tal, os fatores de coagulação precisam um pouco da plaqueta nesse momento, tá? Mas tenta gravar como problema no começo, fator de coagulação, plaqueta fibrinogênio e hipofibrinose. 4 graus diagnósticos aí. Beleza, isso vai te dar um valor de referência em segundos, que o exame vai te dar, você não precisa saber o valor de referência. Eu já vou mostrar como é que funciona, tá? Muda do tag para o Rotem, mas também você não precisa saber porque ele vai te dar esses valores de referência a cada exame que você fizer. Como eu falei, tem vários reagentes. Então, o X tem o que a gente mais usa, que é monetizando a via extrínseca, tá? Mas se eu quiser uma via intrínseca, para ver principalmente heparina ou hemofilias, como a gente falou, o INTEM é melhor, porque eu quero ver a via intrínseca, né? Se eu quiser tirar a dúvida se a culpa do meio é ruim, é plaqueta fibrinogênio, eu vou usar o FibTEM, tá bom? Porque ele tem um reagente ali, né, a citocalasina B, ela quebra as plaquetas, então só sobra fibrinogênio para eu avaliar, tá? Eu tenho um último reagente que eu não falei para você até agora, que é o APTEM, que é o seguinte, os vários que eu tenho aquele trombo que abre e aí ele lisa tudo, que é a hiperfibrinose. Eu posso fazer um teste que é dar antifibrinolítico e mais corrige. É a comprovação diagnóstica de que o paciente tem uma hiperfibrinose. Como se eu tivesse dado um transaminol. Aí abriu o trombo de novo. Pô, então isso daqui, na verdade, essa lise era por hiperfibrinose. Então existe esse reagente, tá? Que é com a protinina, que é um primo do transamin aí, que ele te dá a resposta se é hiperfibrinose ou não. E o aptém é da heparinase, que eu já falei para vocês que é para valer a heparina. Rodolfo, começou a ficar meio confuso para mim, não quero gravar isso, Xtem, tá? Xtem e FibTem. Em resumo, Xtem mimetiza muito mais a vida real que os outros, assim, para a prática clínica, tá? Se eu tenho uma demora para começar, que é o CT, provavelmente o problema está nos fatores de coagulação. Talvez tenha algum componente da plaqueta aí. O trombofila, né, por exemplo, você não consegue propagar tão bem, ele propaga meio pouco, assim, ele fica meio fino o trombo, aí o problema está no mal. Aí só pode ser a plaqueta ou fibrinogênica, então é a questão da propagação. Vai precisar de um exame para saber qual que é a culpa, se é da plaqueta ou do fibrinogênio ou FibTem.
Última coisa, o FibTem, ele vai lisar a plaqueta, e ele vai me dizer se o fibrinogênio tá bom ou tá ruim. Logo, ele não me diz se a plaqueta tá boa ou tá ruim, tá? Ele só tira a plaqueta da jogada. O trombo tá ok, mas ele lisa mais do que 15%, é uma lisa intensa, hiperfibrinólise. Em teoria, eu teria um reagente chamado Aptem para comprovar isso. Na prática, o que a gente faz? Dá transamina ao paciente, tá? O uso de heparina no SEC, por exemplo. Você vai ter um CT do item alagado, o começo aqui vai estar alagado, porque assim, olha como as coisas são relativamente simples de entender. Se eu uso heparina, qual que é o problema da heparina? Como que a gente faz se a gente está com heparina andando para saber se o paciente está anticoagulado ou não? É tapular, né? A gente usa uma prática tapular. Por que? Ela avalia a via intrínseca, certo? Porque a heparina vai juntar com a estrombina 3, vai ativar o 11, tá? Mas olha só, se ele avalia a via intrínseca, vai precisar de usar o reagente da via intrínseca, certo? Para simular aqui as coisas. Então eu faço um INTEM, certo? O que vai vir alterado nesse INTEM? Não é a parte de fatores de coagulação? Então o que vai largar? O CT do INTEM, tá? CT do INTEM alterou. Eu posso usar um reagente chamado EpiTem, que tem uma heparinase, que eu vou avaliar. Se corrigiu, a culpa era toda da heparina, tá? Vamos para a prática aqui, os exercícios. Então, ó, XTEM, tá? Vida real. Eu tenho um XTEM onde o CT está maior que 75 segundos, ou seja, está muito leve. Nem sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo que tem um verde aqui? O CT é aquele resistência zero, que a gente falou até agora há pouco, tá? Entre aspas. Então, o CT está muito largo. Se o CT está muito largo, está demorando muito para começar a chegar a 10 milímetros, a culpa é de quem? Fatores de coagulação, né? Que é o que a gente falou até agora. Então, de cara, eu já vou ter que dar fatores de coagulação. Plasma e complexo proteico, tá? Mas além do CT estar demorando muito, o meio está meio ruim, tá vendo? Ele não propaga tão bem. Isso me dá um ângulo meio baixo, um MCF meio baixo. Lembra que eu falei que tudo isso quer dizer a mesma coisa, né? Então, o meio está meio ruim. Ou é problema de plaqueta ou é problema de fibrinogênio. Aí eu vou precisar de um exame que vai me falar isso, FibTem. FibTem tira a plaqueta da jogada e ele vai me falar, olha, se o FibTem está normal, o problema desse meio não propagar não pode ser o fibrinogênio, porque o fibrinogênio está normal, então eu vou dar plaqueta. Se o FibTem está ruim, então o problema dessa falta de propagação pode ser o fibrinogênio, eu vou dar fibrinogênio. Porque não exclui que a plaqueta esteja ruim. Não, na verdade o trombo nem abre, já lisa inteiro. Provavelmente você tem uma hipofibrinose. Eu até tenho um reagente chamado Aptem, que tem a proteína, que ele é um teste prova, né? Mas na vida real a gente não faz Aptem, a gente dá o transamin para o paciente, tá bom? Mas o que acontece quando você dá um antifibrinático ou outro negócio? Ele fica normal, tá bom? Um tratamento, transamin. O último, esse aqui a gente não falou até agora, que é o protrombótico. Quando eu vou fazer o exame, tá vendo o valor de referência? Olha o azul para onde está aqui. O trombo abre muito além do valor de referência. O que a gente faz com isso? Ninguém sabe direito. Mas a gente começou a fazer uma série de estudos que mostram que isso aqui está associado a AVC, trombose artéria hepática no transplante. O cara trombosa mais, ele é protrombótico. Tá? Eu acabei de falar, trombose hipercoagulante. Isso aqui é um de um paciente que está trombose hepática, tá? Tem uma relação aqui entre trombose artéria hepática no pós-transplante hepático e trombose hipercoagulante. Tá bom? Opa, passou demais. Relação com AVC, acabamos de falar. Complicações trombóticas no pós-operatório, incluindo infarto miocárdio, protrombótico. Tá? Aqui é o slide que eu sempre mostro para vocês, para falar que no paciente cirrótico, no paciente transplantado, não importa o INR em relação à coagulopatia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Assim, não é que não tem nada a ver, mas vocês vão ver quanto é fraca essa correlação. Entre essas duas barras azuis aqui, seria um tromboelastograma normal de pacientes versus o INR desse paciente, tá? Então, olha só, aqui são os pacientes que estão pró-coagulantes, tá? Pró-coagulantes. Tem um paciente pró-coagulante aqui com INR de 4. Ele está tendendo a trombosar. Aí você vai dar plasma, porque o INR está de 4, você vai ajudar ele a trombosar, tá? Ao mesmo tempo, tem um paciente aqui que está extremamente coagulopata com INR de 1,7. Entendeu? Aí você vai falar, não, 1,7 está beleza, vou pegar uma artéria aqui. Entendeu? Então, assim, aí que você pode se complicar. Olha só o que eu falo. Pacientes que estavam hipercoagulantes tiveram INR entre 0,9 e 3,8. Tá? Não é que não tenha nenhuma associação, mas essa correlação ela é fraca.
tá bom? Ó, tá aqui o grau de correlação. Então, assim, se eu quiser fazer uma correlação entre o que eu tenho no dia a dia de forma convencional, porque o que eu tenho na beira do hospital convencional é TP, TTPM, e olha lá, né, plaqueta, fibrinogênio. E o INR, que todo mundo acha, né? Quando eu vou tentar fazer a correlação disso com o trombo, a gente vê o seguinte, a correlação, por exemplo, lembra que eu falei que o CFT, ele vê plaqueta e fibrinogênio? Você tem uma correlação da plaqueta até razoável, tá? O MCF aqui, eles falam a mesma coisa, né? O fibrinogênio já é bem mais ou menos. Agora, vamos ver o INR. Olha a correlação do INR. Vamos pegar o CT, que então o CT é fator de correlação, né? Para a correlação disso e INR. Correlação 0,2. Tá? Então, assim, não dá para usar o INR para tentar dizer se o cara tá com aglutato ou não. Tá? Esquece isso. Olha só que interessante. Esse aqui é um estudo que pegou cirróticos. 300 e poucos cirróticos. Vai dar mais ou menos isso. 380 cirróticos que foram fazer paracentese. Tá bom? Eu acho que era paracentese. Procedimentos invasivos, tá? E eles separaram em dois grupos. Um grupo tinha um INR, um outro grupo tinha. INR maior que o e ele só foi ver o que acontece, tá? Sangramento significativo. Procedimentos de baixo risco. 0 nos dois. Procedimentos de alto risco. O grupo com INR maior que 1,5 teve 3 procedimentos no sangramento, tá? O grupo alto não teve nenhum. Então, mesmo nos procedimentos de alto risco, em pacientes com INR acima de 1,5, você não tem o aumento do risco de sangramento. Então, não justifica você dar plasma para pegar catéter central, fazer paracentase. Não justifica, tá? Exercícios. Falei que era aquela hora, mas é agora, né? Então, veja. Parece algo complexo, mas que no final ele vai se estreitar em 4 diagnósticos clássicos, tá bom? Vamos usar isso aqui como referência, tá bom? Vamos usar isso aqui como referência. Olha, o CT está discretamente alargado, mas talvez nem tenha nem seja significativo. Isso aqui ele não deu o número de segundos que ele considera como normal, tá? Mas o que mais chama atenção aqui, talvez, é o meio, tá vendo? Como o meio deu uma reduzida. O meio é uma dificuldade de propagar o trombo, certo? Que ou é culpa da plaqueta ou é culpa do fibrinogênio. Aí eu vou fazer um exame chamado FibTem. Se o FibTem está normal, não é culpa do fibrinogênio, só pode ser culpa da plaqueta, né? Então, ó, plaquetopenia. O que eu vou fazer? Eu vou dar plaquetopenia. Se ele estiver sangrando. Porque um trombo desse aqui num cara que não está sangrando, pode operar transplante hepático com esse trombo. O cara não está sangrando, o que eu vou fazer? Nada. Observa e guardar essa informação na mão para outro, tá bom? Vamos lá. Agora, eu estou na mesma situação, embora eu tenha um discreto alargamento do CT aqui, tá? Mas o que mais me chama a atenção é essa redução importante do meio. De novo, eu tenho uma dificuldade de propagar o trombo, certo? Aqui eu propago bem, aqui eu não propago tão bem. O meio só pode ser ou plaqueta ou fibrinogênio, dificuldade de propagação do trombo, certo? Preciso de um exame que me diga se é culpa da plaqueta ou do fibrinogênio. FibTem. FibTem tá horrível. Provavelmente eu estou diante de uma hipofibrinogenemia. Eu vou dar fibrinogênio, tá bom? Posso dar isso na forma de capracipídio ou fibrinogênio fora, né? A última questão é a seguinte, novamente, isso não exclui que a plaqueta esteja ruim. Que eu estou lá no FibTem só fibrinogênio, tá? Eu tenho fibrinogênio. Pode falar. Claro. No primeiro caso que você mostrou ali, que o problema estava no meio, na amplificação, o anterior, propagação, e que o FibTem estava normal, daí se supôs problema com plaqueta. Se numericamente as plaquetas fossem normais, isso indica problema de função plaquetária ou essa é uma limitação do exame? Deixa eu pergunta, por quê? A gente não tinha comentado a plaqueta no trombo, você não avalia a função dela, você avalia basicamente se essa quantidade de plaqueta dá conta de fazer o trabalho dela, menos numérico, tá? Para você avaliar a função plaquetária, uma coisa você não avalia, você precisa de um módulo do roteiro, você precisa encaixar ele na máquina, o módulo, que é o diagramometria, tá? Nós vamos postar também para esse módulo, então você pode geometria por fora separado. Aí você vai ensinar, por exemplo, se eu tomar esse, pode ser que a função plaquetária e a parte da coluna, tá? Então, não é para a questão da válvula, função plaquetária, tá bom?
Aqui você já viu esse gráfico na enormidade de vezes, né? Um trombo que abre, mas ele lisa menos que 30%, mais que 15%. Então é hipofibrinose. Qual é a gente que eu posso usar para ver isso? O APTEM. Na prática a gente não usa assim, a gente dá transaminina e vê se o paciente para de sangrar, tá? Hipofibrinose. E esse aqui, olhando assim, parece estar um trombo protrombótico, certo? Aqui. É que não tem nem valor de tempo de referência nem nada. O que chama muita atenção nesse trombo? Ele abre, mas ele fecha. Ou é para acontecer isso. Tá? Então a lisa maior que 15%. Isso é uma hipofibrinose. Como que eu trato esse doente? Transamina. Uma coisa interessante, por exemplo, que o transamina era barato, e aí começou a sair uns estudos que ele ajudava em redução de mortalidade em alguns cenários específicos, né? Por exemplo, trauma, crash dose, aceleramento corporal, que ele não mostrar e tal. E isso começou a virar meio tipo assim, cara, tá sangrando, dá transamina. Às vezes vira até aquela conduta tipo assim, o cirurgião não quer mexer, tá sangrando ali, não transamina, a gente vai ver, tá. O que a gente vê na prática é que é infrequente esse diagnóstico de hipofibrinose, tá? Especialmente no transplante hepático. De tanto trauma que a gente faz, não é comum a gente ter hipofibrinose. A gente até tem de vez em quando, mas é raro, tá? Então, assim, a maioria desses doentes não vão se beneficiar. Tanto que se você olhar, por exemplo, esses trabalhos que eu acabei de citar, são trabalhos com 12 mil doentes, 15 mil doentes, 20 mil doentes, e a redução da mortalidade é tipo 1%. Né? Porque a maioria que vai se beneficiar, tá? É que ele é tão barato que fica custo efetivo. Não ficou tão clara a foto, mas acho que dá pra ver, não? Não é preciso saber o valor de referência, tá? Tá vendo que tá demorando um pouco esse verdinho aqui? Que é aquilo que a gente falou, demora para chegar em 2 minutos, né? Então ele tem uma dificuldade com os fatores de coagulação, provavelmente. Não dá plasma, tá? Mas tá vendo que o meu também tá meio abaixo do valor de referência? Isso é um problema, que ou deve ser da plaqueta ou deve ser do fibrinogênio. Vamos olhar o FibTem. O FibTem está ruim, ó. Fibrinogênio. Tá? Então aqui eu vou dar duas coisas, plasma e fibrinogênio. E um cirrótico que chegou com uma hemorragia digestiva alta. Não sei nem se é varicose ou não. Nem sei por que pediram trombo nesse caso, mas... Porque assim, não é uma conduta nossa pedir trombo e cirrótico com hemorragia digestiva. Por quê? Porque o sangramento geralmente é mecânico. A gente acabou de falar. Ou não tem varizes por pressão muito alta, ou o cara tem uma úlcera que faz um vaso. Nada disso eu resolvo com plasma e plaqueta. Tá? Olha os valores de referência. O cara tá explodindo o trombo dele. Isso aqui é um trombo protrombótico. Por quê? Às vezes a gente piora as coisas, né? Então, assim, o cara tinha uma hemorragia digestiva alta varicosa porque ele tinha uma trombose de porta. O cara fez uma trombose recente de porta, descompensou o HP, abriu a variz. Aí o cara abre em de 12 mil, o que ele vai fazer? Plasma. Ele vai só piorar tudo, né? Tem um trabalho de transfusão restritiva liberal para cirrótico com HDA, tá? Não é cirrótico, desculpa, para HDA. Uma maior mortalidade no grupo restritivo, principalmente nos grupos Child A e B. Tá? Que é o que a gente está falando aqui. Você vai pôr as coisas no cirrótico para você tentar corrigir a CNR. Aqui, nem preciso falar, né? Já vai 500 trombos desses. Adolfo, mas o meio... Cara, o que te chama a atenção nesse trombo? Ele tenta abrir e ele fecha. Não é para ter essa lisa aqui. Olha aqui, volta aqui. O trombo, quando ele abre, ele vai ficar uns 60 minutos coagulado. Não é para no copinho o sangue virar um coágulo e de repente esse coágulo derreter. Isso não existe. Tá? Isso é para fibrinose. Tá? É o que a gente está vendo aqui. Ó. Abre e fecha. Aqui, ó. Até para um alargamento de coluna. Lembra que eu falei dos valores de referência? Só para vocês darem uma olhada. Ó. Tá vendo? Vale de RCT, né? Ele vai te dar aqui, ó. Levou 139 segundos para acabar o verde. Tempo do verde. Tá? Que é os fatores de coagulação, basicamente. Tá? Levou 139 segundos. O valor de referência, até 79 segundos. Não está fora do valor de referência. Provavelmente poderia ter uma discussão. Que você tem hipofibrinose, tá vendo aqui como esse trombo está alisando? Não era para alisar, a gente acabou de falar, o coágulo não é para se dissolver, tá? O resto do trombo, a análise fica um pouco prejudicada. Foca na hipofibrinose, tá bom? E esse aqui, esse é péssimo. Esse aqui é aquele cara que está sangrando pelo olho, pelo ouvido, pelas poros. Esse cara está muito coagulado. Olha só. CT, 238 segundos. Valor de referência até 79 segundos, certo?
Então, você está muito alergado. O que eu aprendi hoje? Problema no começo, você ter fator de coagulação. Talvez a plaqueta ajude, mas assim, foca no fator de coagulação, tá? Daqui para frente está tudo péssimo também. É o CFT, 958 segundos. Valor de averagem está 159 segundos, tá? O ângulo alfa de 24, o valor mínimo é 63. Ou seja, ele nem consegue abrir direito o tronco. Ângulo alfa, CFT, MCF, tudo diz a mesma coisa. A gente acabou de falar. Ele tem uma dificuldade em propagar rápido o trombo. Que ou a culpa é da plaqueta ou a culpa é do fibrinogênio. Vou precisar de um exame para me ajudar nessa, que é o FibTEM, que está horrível. Então o fibrinogênio deve estar baixo. Isso exclui que a plaqueta esteja baixa? Novamente não. Porque tirar a plaqueta da jogada como eu vou avaliar o fibrinogênio. Tá? Como é que eu vou saber se ele precisa de plaqueta ou não? A primeira dica é olhar para aquele triângulo. Se o cara tem 150 plaquetas, isso seja tudo culpa da plaqueta, tá? Mas lembrar que o trombo não avalia bem a função plaquetária. Isso é uma questão interessante. Então, por exemplo, vocês veem que aqui eu só tenho 20 minutos de exame. Né? Uma coisa muito boa do trombo que é o seguinte, ele é um exame dinâmico. Tá? À medida que a técnica pegou o sangue e colocou na máquina um reagente, isso aqui é real time. Né? Então, tipo, você vai, se eu quiser ver no meio com 5 minutos, você vai mandar isso aqui. Eu já sei que eu tenho que dar plasma em 5 minutos. Entendeu? Me manda uma parcela com 10. Pô, eu já sei que eu tenho que dar plasma e eu já preciso dar uma olhada no FibTEM. Com 10 minutos, se estiver correndo simultâneo, com 10 minutos eu já sei que eu tenho que dar. Eu só não vou saber se tem hiperfibrinólise ou não. Tá? O único diagnóstico que eu preciso entender para acabar para ter certeza é a hiperfibrinólise. Mas com 10 minutos eu já consigo dar um diagnóstico. Aí que está uma das vantagens do trombo. Vai te dar um exame não só se tem essa resposta mais rápida também. Tá? Então aqui não tem o resto do exame, porque ela pediu uma parcial. Então ela me mandou uma parcial de 22 minutos aqui, 24 minutos. Tá? Mas, ó, o A10 já está aqui, tá vendo? A amplitude em 10 minutos deveria ser pelo menos 43 minutos, até 15. Ou seja, o meio está ruim. A plaqueta é fibrinogênio, o FibTEM está ruim, fibrinogênio. Se tem plaqueta, não sei. Aqui tem o resto do exame, ó. Curiosamente, a gente estava falando disso. Era só isso? Tinha mais coisa? Então. Fragmento consentimento. Se isso daqui não vai impactar nisso daqui, então assim, veja, os fatores de coagulação eles vão ter um impacto muito maior na iniciação do trombo, tá? Como eu falei, o que faz o exame enxergar do verde para o rosa é o trombo atingir 2 milímetros, tá? Desse momento em diante, o que o trombo tem que fazer? Já existe um trombo, ele tem que propagar. Ele atinge 20 milímetros no final do rosa e ele vai propagando até a firmeza máxima, que é o tamanho máximo desse trombo, tá? Essa propagação, ela não tem tanta relevância assim os fatores de coagulação. Então, consigo dizer assim, tá tão ruim os fatores de coagulação, mas certamente ele tem uma deficiência ou de fibrinogênio ou de plaqueta. Tá? Tanto que o FibTEM tá péssimo. Tá? Não vou avaliar só o fibrinogênio, tá péssimo. Então, essa parte do CT não influencia tanto aqui. Tá bom? A hiperfibrinólise sim. Porque a hiperfibrinólise ela não acontece só quando o trombo terminou de formar, aí vai começar a hiperfibrinólise. O paciente tem hiperfibrinólise. À medida que eu vou formando, ele vai lisando. Certo? Na hora que eu, em teoria, paro de formar, que eu tenho só que manter, aí a hiperfibrinólise se manifesta de forma mais importante. Mas vocês vão que tem alguns exames de hiperfibrinólise lá no começo, que a gente mostrou que nem abre. De tanta hiperfibrinólise que o cara tem. E aqui, chegou o sangramento no dreno abdominal de pós-operatório, o paciente chocou e ficou taquicárdico. Você vai transfundir alguma coisa? Chama o cirurgião. Entendeu? Esse é um dos principais usos do tromboelastograma atualmente. Hospital privado. Às vezes tem um código hemorrágico, alguma coisa. O paciente chegou no pós-operatório de gastrectomia. O paciente estava estável, sem droga, estubado. De repente o dreno muda o aspecto, muda a coloração, muda o volume, o paciente fica taquicárdico e choca. Provavelmente um choque hemorrágico. Que coagulopatia é essa? Em 5 minutos o cara falou, o cara estava bem assim. Mas aqui, vamos lá, vamos acionar o código hemorrágico, faz um tromboelastograma. O tromboelastograma vem normal. Não tem nem como cirurgião falar que isso é uma coagulopatia. Só que de vez em quando é que sabe que ele vai falar, dá um trombozinho aí.
Olha lá, não tem nada a ver com hiperfibrinose, entendeu? Então o trombo ele te ajuda a falar assim, olha, esse paciente no pós-operatório não está sangrando por coagulopatia. Ele está sangrando de forma mecânica, tem um vaso que está sangrando. Se a conduta cirúrgica não é outra história, tá? Um sangramento sem repercussão hemodinâmica, volume relativamente baixo, o paciente está estável, posso observar? Pode. Ele não te diz qual é a conduta, ele te diz que o sangramento não é por coagulopatia. Então não vale a pena voltar para o cirurgião. Deixa eu ver. Isso, ele mimetiza. Isso. Veja, digamos que você tem uma hipocalcemia muito importante. Isso vai influenciar aqui. É possível que isso vai te influenciar. Exato, pode influenciar. Pode influenciar. Beleza. Extreme fibtensão, aqui a gente já foi. Aqui, um paciente que tem um começo ok, tá vendo o CT? 71 segundos, tá dando valor de referência. Tem um problema de fator de coagulação, precisa da plasma? O problema tá onde? No meio. Ele deu A10 aqui, 37. O valor mínimo é 43. Então tem um meio que está baixo. Então a dificuldade é propagar o trombo. Ou a culpa da plaqueta ou é do fibrinogênio, certo? Vamos olhar o fibrinogênio, que ele tira a plaqueta da jogada, o fibrinogênio está normal. Se a culpa é da plaqueta ou do fibrinogênio, mas o fibrinogênio não é, só pode ser da plaqueta, né? Vem aqui, plaqueta peniana. Tudo isso que a gente está falando, considerando que a gente está sangrando. Ou se não estiver sangrando, não vou pedir o trombo. É que esses trombos aqui são a maioria pós-operatório de transplante hepático que eles fazem no final, às vezes, e mandam pra gente, tá? O paciente está sangrando, aqui, ó. Transplante final, trombo final do transplante, tá? O paciente chega na UTI e está sangrando. A culpa dele estar sangrando é do INR de 3, a hepatite fulminante? Não. A culpa dele estar sangrando é a provavelmente mecânica. Chega o cirurgião e avalia, tá? Acho que tá acabando, gente. Calma aí. Começo parece um pouco alargado, né? 108 segundos, só pode ir até 79. Tem um problema no começo, provavelmente eu tenho que dar aqui fator de coagulação, tá? O meio também não veio tanto quanto eu gostaria. O E10 está em 26, o Guarani é 43. Ele não abre tanto assim como era para abrir. Então tem um problema no meio que é a plaqueta fibrinogênio, fib tem tá ruim. 6, o valor de inferioridade é 7. Aqui eu vou dar fibrinogênio. Então vamos lá, transplante, né? UTI do fígado, se está no grupo do transplante de fígado, eles vão te mandar. Acabou o transplante, confirmou o transplante por final, anestesia, tá? No final, mano, trombo final, tem fibropan, do transplante dia 12. Chegou assim. Se o doente está sangrando, o que eu vou fazer nesse caso? Chamar o cirurgião. Tá? Eu tenho algum déficit de fator de coagulação? Não. Mas não é de trans, vou dar plasma. Dá um transaminal. A trombo vai te ajudar dessa forma, tá? Outro aqui embaixo, né? A gente nem tá vendo valor de referência direita, tá? Mas aqui então você tem que estar ok, na hora de abrir, talvez tenha um valor de referência preto aqui. Talvez ele esteja um pouquinho abaixo. Olha o FibTem, não parece normal? Nem precisa olhar o valor de referência, tá? O FibTem parece normal, o meio parece ruim, provavelmente plaqueta. Acho que é a última slide. Então eu tenho um sangramento, tá? Fiz o rotem tá normal. Cirurgião, tá? Vamos lá. Eu tenho MCF baixo. MCF é a famosa máxima aqui do meio. Não está ruim. Eu tenho dificuldade de propagar o trombo. Ou a plaqueta ou a fibrinogênio. Nós fazemos o FibTem. O FibTem está normal. Plaqueta. Mesmo caso, não está ruim. A plaqueta é fibrinogênio. Fibrinogênio está ruim. Fibrinogênio. Isso exclui que a plaqueta esteja ruim? Não. Tá? Eu aqui vou dar plaqueta, para dar fibrinogênio, eu vou dar crio ou eu vou dar concentrado de fibrinogênio. Vou completar. Boa resposta, desculpa. Mas é o CT, tá vendo aqui, ó? CT é muito alto. CT do X-Tem mais do que 6 segundos. Está demorando muito para esse trombo atingir 2 milímetros. Provavelmente, se eu fizer um teste de coagulação do paciente, o TTP vai estar alargado. Existe essa correlação, tá? Plasma ou complexo protrombo. E o último é essa imagem aqui. O trombo do paciente abre e voluminiza mais do que 15%. Eu tenho uma lise muito aumentada, uma hiperfibrinose. Aqui é que eu vou dar o transaminho. Tá? Transaminho.
eu não falei quase nada sobre isso, né? A nossa fator de coagulação leva com o fator ou plaqueta fibrogênita, dificuldade de propagar. Plaqueta, cria, ou concentração fibrogênita, né? Final, para fibrose, transamin, Y a gente quase não tem, acho que não tem. Mas é um outro antifibrolante. Uau, dúvidas? Vocês viram que eu li ah, mas eu queria ver se no A25, acima de tanto, tem correlação. Cara, é igual ao eletro. Se quiser, isso aqui vai ter assim, variações inúmeras, tá? Mas na prática clínica, o que a gente precisa saber? Sangramento pós-operatório. A culpa é minha ou é cirúrgico? Primeiro ponto. Tá normal, não é culpa minha. Tá? Se não tiver normal, não necessariamente só é cirúrgico. Tá? Às vezes o cara começou a consumir, tá? Tem que olhar com o contexto todo. Tá? Beleza, o trombo está alterado. O cirurgião não quer operar. O que eu vou fazer? Vou corrigir as alterações. Corrigir as alterações. O cara permanece sangrando, o trombo agora está normal, seu cirúrgico. Né? E aí os 4 grandes diagnósticos que a gente falou. Hipercoagulação, hiperfibrogênio e hiperfibrose. Se for isso, você já vai olhar qualquer trombo no serviço OFE e vai tomar conduta. Tá bom? Tem alguma coisa para fazer nesse sentido, assim, operatório do transplante, paciente que está em estado mais de hipercoagulabilidade, já começar a Então, assim, óbvio que isso é da cabeça das pessoas, porque não tem esse tom. Mas a gente faz isso. O cara vem um trombo hipercoagulante, geralmente esses caras têm uma história já de parto, trombose de glucose, precoce, presidente. Qual que é a evidência disso? Tem uma parte retrospectiva, não é bem claro. É uma dificuldade técnica da menstruação na artéria. Então, pessoas que tiverem uma dificuldade de tratar da menstruação na artéria, se parte retrospectiva tiver uma menstruação na artéria. Quanto a artéria, principalmente no transplante, a gente pega esse passo baseado no estudo retrospectivo, sim. Então, a gente faz isso. O trombo é hipercoagulante. Já tem uma dificuldade de artéria. Aí fica na discussão clínica, às vezes a gente anticoagula, né? Já aconteceu, do trombo levando anticoagulação. Ah, mas cadê a receita? Não vai ter. Então, com um transplante. Trombose de artéria para 5% do transplante. Não sei se a receita não vai ter, baseado na prática clínica. Às vezes o trombo vai levar para as sim. Então, a gente sabe que o trombo patromático está mais chance de trombose de artéria. O que você vai fazer com essa informação? Aí vai ficar na discussão do dia a dia. Assim, a gente tenta chitar a profilaxia o mais precoce possível. Em alguns casos a gente faz a gente conversa o plano, mas a gente não muda o protocolo de passar na tá? Os exames a gente vai ser igual. A gente achar que está alterando alguma coisa, talvez a gente passe antes dentro da artéria. Rodolfo, no paciente pós-operatório que está sangrando por uma coagulopatia. Então, eu acionei lá meu código hemorrágico, fiz o primeiro rotem, transfundi guiado. Acelera a hipofibrinogenemia, daí fibrinogênio. Quanto tempo depois que acaba de correr, se o dente continua sangrando, eu penso em repetir um rotem imediatamente, tem um protocolo de, sei lá, meia hora. Então, assim, ele tem até estudo sobre isso, digitar no Google, ele tem um estudo que é, assim, variação do trombo, tempo de variação do trombo pós-fibrinogênio, que eu não lembro, pra ser bem sincero, mas assim, é rápido, tá? Então não preciso esperar 2 horas fazer um novo trombo, se eu acho que talvez eu não tenha corrigido a coagulopatia. Primeira das vezes, você vai pegar uma coagulopatia leve e moderada, aí você vai transferir, e aí quase sempre eu não repito o trombo. E a maioria das vezes o dente melhora. Se ele está sangrando por uma deficiência de fator de coagulação, você dá fator de coagulação, por incrível que pareça, a medicina às vezes funciona, assim, o cara para de sangrar. E aí, cara, é isso. Então, se o cara para de sangrar, eu não repito. Agora, se ele persiste no sangramento, eu não fico esperando muito tempo. Agora, eu preciso transfundir e esperar um pouco para avaliar. Essa avaliação, se parar ou não de sangrar, ela demora um pouco, aí, uns 30, 40 minutos, né? Então, é isso. Eu acho que geralmente leva em torno de 1 hora, entre 1 e 2 horas, para você pensar em repetir um trombo, né? Se você duvida que você tenha corrigido. Por uma deficiência muito limítrofe de fibrinogênio, eu dei 3 gramas de fibrinogênio.
aí eu acho que eu não repetiria. Acho que é claro que TP, TTPA performam mal, né? Não foram estudados para nossa realidade e tem várias questões para-analíticas e tal. E a dosagem de fibrinogênio performa mal também? Ela versus o FibTem? Então, assim, a dosagem da fibrinogênio, ela vai te dar um dado muito específico, que é justamente quanto fibrinogênio tem no ligado subreceptor, tá? Quando você faz isso versus o trombo, né, a correlação não é das melhores em relação ao parâmetro. Por exemplo, se o CFT está baixo, a correlação é 0,50 e pouco em relação ao exame de fibrinogênio sério. Por que isso? Porque a gente estima que a fibrinogênio acima de 100 é o fibrinogênio que você tem que buscar para um paciente, para ter um fibrinogênio normal. Só que isso é variável, tem doente que ele vai precisar estar com fibrinogênio acima de 150, então o paciente vai precisar de mais de 200 de fibrinogênio, às vezes tem um grau de fibrinários. Então, assim, se eu não tenho trombo, maravilha. Se eu estou diante de um, sei lá, um pós-operatório, um trauma, alguma coisa, é o que a gente viu, há muita controvérsia se o trombo realmente é superior em termos de desfecho. Mas em termos de diagnóstico, a gente tem isso bem comprovado. Ele é superior para fazer diagnóstico de coagulopatia, ponto. Então, se resolver essa coagulopatia vai transformar em um melhor benefício clínico, aí a gente não tem esse dado nessa população. Para transplante, a gente tem alguma coisa, né? Dúvidas? Assim, é claro que é um exame que ele vai depender muito de você ver. Porque, assim, é o que eu falei. Você sai da aula, em teoria, sabendo fazer esses quadros de grande diagnóstico. Daqui 3 meses, você nunca mais olhou um trombo, a chance de você esquecer isso é muito grande. Tá? Qual é a questão? Então, o último ponto que acho que faltava falar, que é em termos de disponibilidade do exame. Tá? Serviço público, quase nula. Você pesquisa, alguma coisa assim, aqui a gente tem disponibilidade no método de transplante, porque a gente mexe com o transplante, então tá levando o preço para o transplante. Tá? Hospital privado, cara, tá começando a ganhar bastante coisa, tá? Acho que a maioria dos grandes hospitais privados de São Paulo tem disponibilidade de trombolastograma, tá? E aí o que acontece? O pessoal já aprendeu que se tá sangrando, você não sabe o que fazer, pede um trombo. Só tá faltando a pessoa interpretar o trombo, tá? Isso é muito comum, infelizmente. Então, tipo, por exemplo, o cara pede um trombo, o trombo vem ele dá plasma e fibrinogênio. Mas é assim, muito comum mesmo, entendeu? Então, assim, vocês que vão trabalhar para fora, vocês vão ver trombo com alguma frequência. Então, vale a pena ter uma basicão, que a ideia dessa aula é você saber o básico, tá? Para pelo menos transfundir desnecessário. Porque ou não pede o trombo. Vou dar plasma, porque assim, então não pede o trombo. Porque senão você vai gastar um dinheiro desnecessário, tá? O custo, que é uma outra questão, cara, faz alguns anos. A última vez que eu fui lá, o nosso custo aqui no HC, que compra uma quantidade, o serviço público aqui no HC, não interessa em torno de R$250 por reagente. Né? Eu quero fazer só o Xtem, R$250. Eu quero fazer o Xtem e o Fibtem, 500. Quero repetir os dois melhor. Né? Então, assim, é uma questão de custo para o hospital público, mas também não é uma globulina da vida, tá? Então, é dosar um paciente específico que às vezes vai se beneficiar disso. Então, para uma população que mais se beneficia disparada, insuficiência hepática. É onde você não tem a menor noção do que aquele ANR representa, é o paciente que mais vai perder se você transfundir desnecessariamente. Tá bom? Isso aí. Parece tipo do auditório, né? Pode aplaudir para eu fazer.